Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, então, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus! Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia... Deixa eu pegar aqui, gente. Hoje é dia 25 de junho de 2023. É domingo, dia da ressurreição de Jesus. Dia de renovação. É a semana... É o cronograma, é o Cronos, é o tempo dizendo pra gente: hoje é dia de coisa nova. Hoje é dia de vida nova. Hoje é semana nova que tá só começando. Então, renovação na tua vida, renovação na tua história, renovação na tua saúde, renovação no teu corpo, renovação na tua alma. É isso. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. Deixa eu beber água. Desculpa, vamos lá. Hoje é teu aniversário, Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse domingo, nesse 25 de junho. Hoje é aniversário da Sheila, lá de Saquarema, esposa do Júlio. Deus te abençoe, Sheila. Deus continue te abençoando, minha flor, minha flor. Vamos vir para o Rio, vamos lá. Hoje é aniversário da Monique Silveira, uma jovem linda que eu conheci lá na catedral. Deus te abençoe, Monique, tua mãe. Um beijo para você e para ela, tá bom? Hoje é aniversário do Sérgio, eu digo aqui porque eu tô em Nilópolis, né? Então aqui de Edson Passos, de Mesquita. Deus te abençoe, Sérgio, continue te abençoando. Você, a esposa, a família. Hoje é aniversário do pastor Edson Fernandes, lá da Metodista do Grajaú. Um beijão, Edson. Deus te abençoe, você, tua esposa, teu filho. Os milagres aí que Deus tem feito. Glória a Deus. Hoje é aniversário do Esdras,
que estuda comigo, né? Continua estudando comigo. Agora a gente está fazendo parte aí do grupo de análise retórica bíblica semítica. Pastor Esdras, ele é lá da Assembleia de Deus. Então Deus continue te abençoando. Ele trabalha na FAECAD. Então Esdras, um beijão no teu coração. Abraço aí na esposa, na família. E hoje é aniversário da Tuane também, essa jovem lindona que eu conheci também na catedral. Quando eu digo catedral, gente, é a Catedral Metodista aqui do Rio, tá? Que a gente chama carinhosamente de Igreja do Catete. E você aí cujo nome eu não falei, ontem, vamos lá, o nome que eu esqueci foi o Derson, lá de Saquarema. Deus te abençoe, lindão. Você, Paminha, é Pamela, é a esposa dele, a gente chama de Paminha. Você, Paminha, Alice, essa família linda, Deus continue te abençoando. E ontem também foi aniversário da Mazinha, a irmã Jucimar. Pois é, daqui da Igreja Metodista Central de Nilópolis, essa lindona que eu amo de coração. Foi aniversário do Anderson, filho dela, no dia 23 e ontem 24 aniversário dela. Legal, né? Deus abençoe aí. Tem festa na família, hein? Beijão pra vocês. E você aí cujo nome eu não falei, que faz aniversário hoje. Fez aniversário até ontem, na semana que passou, ou faz aniversário de amanhã em diante, essa semana que está começando. Deus te abençoe. Deus te abençoe com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz a Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus te abençoe com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Diz 2 Coríntios, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Deus te abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos embora, gente. Deus te abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo também diz: você que sabe, fala comigo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus te abençoe nesse dia com a sua presença, a sua companhia, a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, completa aí enquanto eu bebo água. Isso. Quem será contra nós? E Deus te abençoe nesse dia com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2, esse você sabe, fala comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Já estava bom aqui, né? Já falavam amém, já recebemos um monte de palavra boa, mas vamos falar da meditação de hoje. Ela é do nosso irmão William, lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O título da meditação aqui no cenáculo é Ouça. E a epígrafe é o versículo 7 de Marcos 9. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, Pedro, Tiago e João, né? E dela veio o próprio Jesus, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Eu gosto da versão antiga, né? Que fala: a ele ouvi. E aí é ouvir no imperativo, né? Ouvir voz, não é eu ouvir, né? Eu tô bebendo muita água hoje, gente, porque eu tô aqui com alguma coisa aqui na minha garganta. E ontem eu dei palestra, então falei pra caramba, então fica assim no dia seguinte. E vou falar hoje.
E isso aí que você está ouvindo falar aí, esse aí é o fofo, o papagaio da minha mãe que ri, que dá gargalhada e que vai falando junto comigo também, tá bom? Ele tá lá fora, mas de vez em quando ele vai falar aqui, tá bom? Bom, a voz vai vir. O William pegou o texto de Marcos capítulo 9 e fez uma meditação muito profunda. E eu vou ler com você daqui a pouco, né? Então eu quero somente explicar um pouquinho o texto aqui, que é o texto da transfiguração de Jesus. E aí ele já começa dizendo, né? 6 dias depois, e aí você precisa ir no texto que está antes para saber, né? 6 dias depois de quê? E hoje eu vou falar de novo, eu vou falar do Evangelho de Marcos, né? 6 dias depois de Jesus predizer a sua morte e ressurreição, 6 dias depois de Jesus falar do texto que a gente precisa tomar a nossa cruz, né? Jesus está falando sobre ressurreição. Desde o capítulo 8, ali no versículo 31, Jesus já está falando sobre isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente leu até o versículo 13, em que Jesus mais uma vez vai falar sobre ressurreição. Então, Jesus já estava avisando aos discípulos. Só que os discípulos estavam com o entendimento fechado. É exatamente aí que o nosso irmão William vai pegar. Por isso o título da meditação é Ouça. E aí eu li a meditação e eu realmente prestei atenção e é verdade. Os discípulos estavam ouvindo falar da ressurreição. Desde o início do ministério de Jesus, ele vai falar sobre isso. Só que os discípulos estavam com os ouvidos, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quantas vezes o Senhor Jesus fala conosco, meu irmão e minha irmã, entra por um ouvido, sai pelo outro. Principalmente textos que a gente já conhece. Então é importante que a gente entenda o que Jesus quer falar com a gente, tá? Todo o tempo. E agora quem latiu foi a Suzy, a cachorrinha daqui, cachorrinha que minha mãe tem. Muito bem. Então, 6 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva os 3 em particular a um alto monte, tá? E ali houve uma transfiguração, ou seja, algo extremamente diferente de tudo aquilo que eles viram até aquele momento, né? Então, as roupas, tanto de Jesus, dá a entender, como deles, tá? Se tornaram resplandecentes, extremamente brancas, né? E aí aparece Elias e Moisés falando com Jesus. Aqui, alguns estudiosos entendem que aparecer Elias e Moisés é aparecer a profecia e a lei do Antigo Testamento, reconhecendo Jesus como aquele para onde a profecia, aquele para quem, né, a profecia apontou no Antigo Testamento e aquele para quem a lei apontou no Antigo Testamento. Então, Elias e Moisés aqui representariam aquilo que já foi falado de Jesus no Antigo Testamento e em Jesus se consuma, né? Se completa. Paulo vai falar isso na carta aos Colossenses, né? Nele convergem todas as coisas, né? Para ele estava sendo apontado aquilo que antes vinha em forma de figura lá no Antigo Testamento. Então, para quem está lendo hoje, para quem sabe o fim da história e conhece o Antigo e o Novo Testamento, entende dessa forma e eu gosto de entender dessa forma também. E aí, Pedro toma a palavra e diz a Jesus, né? Vamos ficar aqui na nossa zona de conforto. Mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias.
E Pedro diz, é bom estarmos aqui. Então eu, o Tiago e o João, a gente vai ficar aqui também com vocês, tá bom? Nesse momento tão maravilhoso, né? Pois é. Mas olha o que o narrador diz, o Marcos, né? O Evangelho de Marcos. Pedro não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. Então, vamos ficar aqui, né? Aqui tá tudo bem, vamos ficar, daqui a pouco a gente acostuma com isso. Não sabia o que estava falando, né? Nunca tinha visto algo daquele tipo, né? E aí, a seguir, veio uma voz que os envolveu e dela veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz, que é a mesma voz que vai falar lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, em Marcos capítulo 1, versículo 11, em Lucas capítulo 3, versículo 22. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. No batismo de Jesus, este é o meu filho amado, né? Em quem me comprazo. E aqui, este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Hoje é dia da gente escutar o que o filho amado de Deus diz. E de repente, olhando ao redor, o Pedro, o Tiago e o João não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. E aí eles entenderam, né, que aquilo era algo extremamente diferente, sobrenatural. Só que o texto continua. Houve aquele momento do sobrenatural, né? E agora vamos voltar para o natural e vamos deixar Deus agir sobrenaturalmente na nossa vida. Vamos para o nosso ministério. Quando eles descem do monte, Jesus lhes ordena que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, Jesus vai dizer de novo da ressurreição dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então, eles guardaram aquilo, mas ficaram questionando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando você ficar questionando, pergunta ao Espírito Santo, pede a ele para te direcionar, te explicar, te ajudar, te fazer ler a Bíblia, para que você possa entender os seus próprios questionamentos, né? E aí eles perguntam uma coisa a Jesus que não tem nada a ver com ressurreição. Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Porque eles viram lá Elias e Moisés, a profecia. Jesus responde, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Então, a profecia vem e restaura todas as coisas. Como então, pergunta Jesus para eles, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? É pergunta retórica, que não tem como eles responderem, não tinha como eles responderem naquele momento. Mas já é para dizer, olha, eu vou sofrer muito, gente, vocês fiquem preparados. E Jesus termina dizendo, eu porém lhes digo que Elias já veio, a profecia já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. E aí, segundo um grupo de estudiosos, esse Elias aqui a que se refere é o João Batista, né? E fizeram tudo o que quiseram dele, né? É o fato de terem matado João Batista, né? Que é o Elias do tempo de Jesus. É a profecia que vai dizer que o Filho de Deus está chegando, né? A profecia no Antigo Testamento falava, o Messias está chegando, o Messias está chegando. E no Novo Testamento é João Batista que tem esse papel. O Messias já chegou, é diferente, né? Não é está chegando. Então, o que Jesus está dizendo
É exatamente isso. Ó, existe um ministério profético, existem dores. O próprio Filho do Homem, no seu próprio ministério, sofreu muito, morreu, mas venceu a morte, ressuscitou. Então, nesse domingo em que a gente fala, pensa, comemora a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a vida, a renovação de vida, que a gente escute a palavra do Senhor, que a gente escute, que a gente não deixe ela passar direto, mas que a gente escute e seja renovado e renovada por ela. Tá bom? Vamos ler a meditação do William e você tá aí com os gritos do fofo ao fundo, tá bom? Nossa comissária de bordo estava ficando frustrada. Ela estava explicando os procedimentos de segurança de emergência, mas muitos de nós a estávamos ignorando ou conversando. Por fim, ela ergueu a voz e declarou com autoridade: escutem! Isso pode salvar sua vida! Seu comando me surpreendeu e me envergonhou, mas chamou minha atenção. Então comecei a ouvir como se minha vida dependesse disso. E depende! Se acontecer alguma coisa, tem que fazer os procedimentos de segurança. Pedro, Tiago e João certamente fizeram suposições sobre quem era Jesus e o que ele significava para eles. E isso limitava sua capacidade de ouvi-lo, mas Jesus os libertou dessas suposições com a transfiguração. O que quer dizer? É na transfiguração que eles têm certeza que Jesus é o Filho de Deus. Minhas próprias suposições sobre as Escrituras muitas vezes me impedem de ouvir o que pode ser uma verdade transformadora. Presumo que já conheço a mensagem quando encontro escrituras familiares e minha mente tende a divagar quando ouço palavras desconhecidas. Todos os domingos, o ministro nos convida a, abre aspas, escutar a palavra de Deus, fecha aspas. Mas confesso que nem sempre a ouço. No entanto, posso ouvir as palavras da comissária de bordo que uma vez expôs minha atitude arrogante de não dar a devida atenção às instruções e com isso também poder aprender a ouvir a palavra de Deus como se minha vida dependesse disso. E depende. Ouvir a palavra de Deus é viver. A nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei do texto aqui do Deuteronômio, capítulo 30. Deixa eu ver aqui. É o capítulo 30 ou é o capítulo em que fala... capítulo 32, versículo 46 e 47. Guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês. É Moisés dizendo ao povo. Para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. Esta palavra, gente, é a nossa vida. E por essa mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Essa palavra é sim a nossa vida. Dessa palavra depende a nossa vida. Então, que a gente escute a palavra do Senhor. Seja lá qual for, seja uma palavra conhecida. O Salmo 23. Sempre tem algo novo para aprender no Salmo 23. O Pai Nosso. Sempre tem algo novo
para aprender no Pai Nosso. Quando você estiver orando o Pai Nosso, preste atenção no que você está falando. Que esse Pai é teu, é meu, é nosso. Que é necessário a gente santificar o nome dele na nossa vida. Santificado seja o teu nome. Tudo que eu fizer, santifique o teu nome. É isso que a gente está falando. Então a gente precisa prestar atenção e ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar com o William? Querido Senhor, abra nossos ouvidos para que possamos ouvir tuas palavras para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje? Hoje vou ouvir as Escrituras como se minha vida dependesse do que ouço. Que seja assim. Oremos pelos comissários e comissárias de bordo. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora nós oramos pelos comissários e comissárias de bordo. Gente, Senhor, que quando aquele avião sobe, Senhor, quando aquele avião decola, gente que não sabe se vai voltar. Ô Deus amado, porque se acontecer alguma coisa lá em cima, não tem retorno. Abençoa teus filhos e filhas, Senhor. Dá autoridade, abençoa os passageiros, abençoa pilotos, copilotos, toda a tripulação. Pai, em nome de Jesus, abençoa neste dia os comissários e comissárias de bordo. Dá livramento, Senhor, de vida para eles, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E te agradecemos, Senhor, nessa manhã pela vida da Sheila, da Monique, do Sérgio, do Edson, do Esdras, da Tuane, da Mazinha, do Derson e de todos aqueles que fazem aniversário, completam mais um ano de vida nesse dia. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Excelente domingo, excelente dia, excelente semana que está só começando. Uma semana de... o povo gritando. Uma semana de ressurreição, de renovação de vida para você. Ouça o que Deus tem para te falar, tá bom? Deus te abençoe. Amém.